Fala, Dev, beleza? Bem-vindo à segunda aula de código aqui da missão React do NLW Together. E hoje a gente vai realmente colocar mais a mão na massa, começar a desenvolver a nossa aplicação integrando com alguns serviços já do Firebase. Já nessa aula a gente vai utilizar do Firebase os serviços de autenticação e de banco de dados real-time e a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses serviços conforme a gente for utilizando. Mas antes da gente entrar realmente no código, colocar a mão na massa, vamos entender o que a gente já criou até aqui, porque é muito importante a gente entender isso para ir monitorando o nosso progresso, né? A gente já criou o nosso projeto aqui dentro, eu estou com o VS Code aberto. A gente criou um projeto utilizando o Create React App, que é uma biblioteca desenvolvida pelo próprio Facebook para ajudar a gente a inicializar projetos React. Existem outras, mas essa continua sendo a mais famosa. Não necessariamente talvez seja a mais completa ou a mais performática, mas é a que atende mais casos de aplicação. Conforme você for entrando no mundo do React e for trabalhando com aplicações específicas, pode ser que existem outras estruturas e até frameworks que vão suprir melhor as necessidades baseado no projeto que você está desenvolvendo. E aí a gente tem alguns, por exemplo, o próprio Next, o Gatsby, e existem outras estruturas que não são baseadas no Create React App, como o Snowpack, o Vite, e por aí vai, a gente tem várias outras, mas na grande maioria das vezes no mercado você vai ver o Create React App sendo muito utilizado na grande maioria das aplicações React. Além disso, a gente criou aqui, aprendeu os principais conceitos de dentro do React, né, como componentes, propriedades, estado. Então, se você ainda não captou muito bem essa ideia, talvez seja legal você dar uma praticada, mas como a gente ainda vai criar muitos componentes, muitas propriedades, muitos estados daqui para frente, claro que isso vai ficando mais claro conforme a gente for fazendo isso repetidas vezes, né? É muito comum no início, principalmente se você tá pegando o React agora, você sentir em alguns momentos que você está copiando o código e não necessariamente aprendendo aquilo de forma, digamos, de forma integral. Mas isso é totalmente comum, tá? E isso vai ser assim, independente de qual ferramenta ou qual tecnologia você estiver aprendendo. E conforme você vai repetindo a mesma coisa várias e várias e várias vezes, aquilo realmente então vai ficar fixo na sua cabeça. Mas então a gente aprendeu aqui componentes, propriedades, estados. A gente criou o nosso projeto no Firebase, então esse aqui é o nosso projeto, a gente habilitou já aqui a autenticação e também já habilitou aqui o Real-Time Database. E aí a gente pode ver que aqui dentro do nosso projeto a gente fez toda a configuração do Firebase, botou todas as variáveis para fazer a conexão com o Firebase, então API Key, Auth Domain, Database URL, Project ID, o Storage Bucket e o Message Sender ID, que são para outros dois serviços do Firebase que a gente não vai utilizar, que é o Storage e o... Cadê? Push. Acho que é aqui embaixo. Isso. O Cloud Messaging. A gente não vai estar utilizando esses dois aqui, mas é legal a gente já deixar configurado, porque uma vez que você está utilizando algum serviço do Firebase, para utilizar outro é muito mais fácil, né? Então é muito legal você dar uma olhada nos serviços que existem aqui do Firebase, porque grande parte desses serviços que a gente está utilizando, eles têm plano gratuitos quase que vitalícios, assim. Então a gente pode ver, por exemplo, aqui, Teste AB, Analytics, distribuição de apps, caso você esteja desenvolvendo apps mobile, né? Ou indexação de apps, tudo gratuito para sempre, né? Se a gente entra aqui, por exemplo, na parte de autenticação, todos os tipos de autenticação são gratuitos para sempre, a menos que você esteja utilizando o tipo de autenticação específico que é o Phone Auth. O Phone Auth, que é aquela autenticação via SMS. E aí a gente tem um limite de 10 mil autenticações por mês, que é como se fosse a autenticação do WhatsApp, que a pessoa coloca o número, recebe um SMS e entra depois com esse SMS, né? Ou você paga como, digamos, do Blaze Plan, que é o plano quando você já está um pouquinho maior, você paga por número de verificações. O Firestore, que é um banco de dados um pouquinho mais completo do Firebase, um banco de dados relacional, que já permite a gente ter tabelas, configurar os nossos dados da maneira, olha, ele tem um monte também, um plano gratuito, nossa, gigante, assim, dá para suprir a grande maioria das aplicações. Quando a gente vem aqui para baixo, por exemplo, no banco de dados que a gente vai utilizar, que é o Real-Time Database, uma das coisas que a gente tem que se ligar aqui é que no plano gratuito, ele permite apenas 100 conexões simultâneas, tá? Isso aqui, o que acontece? Eu posso ter 100 pessoas ouvindo as alterações em tempo real daquela minha informação. Ou seja, o plano gratuito
para colocar essa aplicação que a gente vai desenvolver aqui no ar, já não é tão interessante. Mas se a gente assinar aqui o Blaze Plan, que nesse caso, só por assinar ele, que não é assinar, a gente não paga nada mais além disso, a gente já sobe para 200 mil conexões ativas por banco de dados. E aí sim, realmente, né, é muito grande. E aqui a gente pode ver todos os outros recursos aqui que a gente pode utilizar gratuitamente. Ó, mensageria, monitoramento de performance, predições, configurações remotas, cloud messaging, né, que são as push notifications, reporte de erro, né, saber quando que deu erro no nosso app, o porquê que deu, o Dynamic Links e por aí vai. Então, o Firebase ele tem um monte de recurso legal para a gente utilizar de forma gratuita e tudo mais. Então, o que a gente viu até aqui? A gente deixou a base do React pronta, a base do Firebase pronta, desculpa. A gente integrou tudo isso num projeto criado com o Create React App. E agora, o que a gente vai fazer daqui para frente? A gente vai colocar a mão na massa, né? Então, agora, a primeira coisa que a gente já vai fazer desde o começo é configurar ali o nosso app estruturalmente e visualmente para começar a ter a primeira funcionalidade, que é a funcionalidade de autenticação. Então a gente vai começar ali a criar a nossa primeira tela, né, que a gente já tem o desenho lá no Figma, o qual você tem acesso. E nessa primeira tela, a gente vai fazer a tela de autenticação e a tela de criação de sala. Eu botei essas duas já aqui no começo porque elas são muito semelhantes. Se você for ver lá no layout, as duas telas elas são praticamente iguais, né? Depois disso, a gente vai entender como que funciona a parte de rotas e navegação no React, como que a gente faz para ter mais de uma página dentro do React, respeitando ainda aquele conceito de Single Page Application que a gente viu lá na primeira aula, quando eu desenhei lá os gráficos de como era uma aplicação tradicional e como que é uma aplicação hoje em dia na grande maioria das vezes, com o conceito de SPA. Então, mesmo sendo Single Page Application, esse termo, né, de uma só página, uma aplicação de uma só página, não indica que dentro dessa página a gente não possa ter divisões, que a gente chama de rotas, onde a pessoa vai poder ver conteúdos diferentes, né, links, né, a pessoa entra na página de contatos, páginas de usuários, página de produto, e por aí vai. Aí a gente vai realmente fazer a autenticação. Então, esse processo aqui vocês vão ver como é simples a gente fazer uma autenticação com qualquer provider social, seja Google, Twitter, Facebook, Discord, GitHub, qualquer coisa assim, ou até e-mail e senha, caso você prefira. A gente vai entender um dos conceitos mais importantes de dentro do React, que são contextos. Contextos são basicamente formas da gente compartilhar informações entre mais de um componente. Até agora a gente viu o conceito de propriedades, viu o conceito de estado, que são informações ali que o componente consegue acessar dentro dele mesmo. Só que essas informações elas ficam retidas ali dentro daquele próprio componente. Elas não estão expostas para o mundo afora. O contexto permite a gente pegar uma informação, por exemplo, de um componente e fazer com que outro componente em qualquer outro lugar da nossa aplicação consiga enxergar essa informação, assim fazendo com que dois componentes conversem entre si. Aí a gente vai criar o nosso primeiro contexto da aplicação que se chama autenticação, contexto de autenticação, porque a gente precisa ter a informação do usuário que está autenticado na nossa aplicação compartilhado entre todos os componentes do nosso app, entre todos os componentes, todas as páginas e tudo mais, para que todos eles saibam quando o usuário está autenticado ou não, para às vezes mostrar uma informação diferente que só pode ser mostrada quando o usuário está autenticado ou não e por aí vai. A gente vai criar o nosso primeiro hook, daí eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais o que é. A gente vai fazer o recurso de criação de sala, vamos fazer o recurso de entrar numa sala e também a gente vai estipular algumas regras de autorização. Eu não sei se vai caber tudo nessa aula, se a gente ver que for realmente ficar muito extenso, a gente vai jogando para amanhã porque a gente ainda tem tempo aí nesses 5 dias, mas a gente vai fazer tudo com muito mão na massa. Então a gente já passou aqui pelo que a gente vai aprender e aí agora a gente vai realmente colocar a mão na massa. Enquanto eu estiver codando, que eu não estiver explicando alguma coisa necessariamente, eu vou deixar a minha câmera sumida aqui. E aí quando eu voltar quando eu precisar explicar alguma coisa, eu volto com a câmera, tá? Para assim a gente não desconcentrar e realmente ficar focado no código. Então, bora lá realmente agora colocar a mão na massa, começando pelo nosso Visual Studio Code. Primeira coisa que a gente vai fazer sempre que a gente chegar no projeto React, yarn start, tá? Isso aqui, todo o projeto, tá? A gente pega, já inicializa o projeto, já deixa ele aberto aqui dentro do nosso navegador e também já vou colocar aqui o Figma para a gente ter a referência visual de tudo que a gente vai criar aqui dentro, tá? O Figma aqui ele vai ter todos os recursos que você precisa para desenvolver essa aplicação, mas a parte de imagens, toda a parte de vetores, ícones, isso eu vou deixar pronto para você baixar, até para você não precisar ficar exportando aqui de dentro do Figma, né? Então, bora lá começar agora realmente botar a mão na massa.
Vamos lá então, para começar a codar aqui a home da nossa aplicação, que é onde vai ficar basicamente a estrutura de ou a pessoa cria uma sala, né, faz login, cria uma sala, ou entra já numa sala pré-criada, que é essa página aqui. A gente vai começar aqui no nosso projeto criando dentro da pasta source, que é onde eu vou manter todos os códigos da minha aplicação, uma pasta pages, né? Por mais que agora eu tenha apenas uma única página, que vai ser a página home, mais pra frente eu vou ter mais páginas na minha aplicação, essa página aqui de criação, essa aqui, por aí vai. A gente vai ter algumas outras. Então, aqui dentro de pages, eu posso criar home.tsx. Todo componente sempre com a primeira letra maiúscula, tá? Isso é primordial. E TSX no final, porque a gente está usando TypeScript. Aqui de dentro eu vou exportar sempre uma função, primeira letra maiúscula. Ah, Diego, mas isso aqui é um padrão da comunidade? Não, é porque realmente não tem como usar um componente que não seja com a letra maiúscula, porque senão ele vai confundir com uma tag HTML tradicional. Todas as tags HTML, a primeira letra é minúscula. Se eu mudo isso aqui para maiúscula, a gente pode ver que ele até troca de cor, ó, porque ele entende que isso aqui é um componente React. Até aí tudo bem, beleza, a gente já criou aqui o nosso home e agora a gente vai criar mais ou menos a estrutura para eu ter essa página da home aqui, para depois fazer a estilização. Eu sempre faço assim nas minhas aplicações. Eu crio a estrutura, ou seja, eu vou jogando os elementos em tela que eu acho que são suficientes para criar essa página, então vou jogando os textos, botões e tudo mais, e depois eu venho passando o CSS e depois mudando algum elemento caso não tenha ficado certinho. Então eu vou colocar uma div por volta, por fora de tudo. Eu sempre, na grande maioria das vezes eu inicio com uma div por volta de tudo. Vou colocar um aside. Esse aside eu quero que seja essa partezinha roxa aqui dentro. Aí dentro desse aside aqui eu vou ter essa imagem, um título e uma descrição. Para colocar a imagem, como eu falei, essa imagem elas vão estar todas no Figma, né? Mas eu vou deixar para você pronto aí como download dentro do Notion de material complementar que está disponível na página do NLW. Todas as imagens dessa aplicação para você baixar. E aí você vai criar uma pasta aqui dentro de SRC chamada Assets. E lá dentro você vai colocar a pasta Images que você baixou. E lá vai ver todas as imagens em SVG, que é Scalable Vector Graphics, eu acho que é a sigla do SVG. Mas são basicamente vetores, né, que a gente nunca perde resolução. Então a gente pode colocar eles do tamanho que a gente quiser. Sempre tentem trabalhar com SVG sempre que possível, né? E aí aqui agora, a gente vai colocar a imagem aqui dentro. Só que aqui dentro do React, quando a gente vai referenciar uma imagem, eu não coloco o endereço da imagem apenas no SRC dessa forma. Eu venho aqui, por exemplo, e boto assets, images, e o nome dessa aqui, se não me engano, é illustration.svg. Eu não faço dessa forma, senão o React ele não consegue entender esse endereço. Sempre que a gente está trabalhando com React e a gente vai importar algum arquivo, ou seja, eu quero pegar algum arquivo para utilizar aqui dentro da home, eu sempre vou utilizar uma importação. Então eu faço aqui em cima, import, eu vou chamar de illustration img from, e aí eu passo o caminho aqui dentro. A gente já pode ver que ele entendeu o caminho, e agora essa variável illustration img aqui, eu utilizo como source aqui da nossa imagem. Pô, Diego, mas eu nunca tinha visto essa sintaxe, né? De realmente fazer a importação de um arquivo que não é um JavaScript, que é uma imagem, né? Mas isso é muito comum no front-end hoje em dia, devido a uma ferramenta que a gente tem aí no mercado, que ela foi o estopim dessas ferramentas, né? O que começou tudo isso. Mas hoje já existem outras, né? Que eu vou até deixar citado aqui, o Snowpack, tem o Vite, tem várias outras bibliotecas. Mas o Webpack, que é a ferramenta utilizada por baixo dos panos por essa estrutura aqui, Create React App, o que faz basicamente o Webpack, né? O Webpack, ele é um Module Bundler, que a gente fala. O que esse Module Bundler ele faz? Ele entende essas nossas importações, né? Todas essas importações passam por dentro do Webpack. E o Webpack, ele basicamente percebe, opa, peraí, ele está importando um SVG. Então, qual que é o tipo, qual que é o formato que eu vou fazer para transformar esse SVG aqui em algo que eu possa utilizar aqui dentro dessa imagem? Então, o Webpack, basicamente, o que ele faz é pegar a extensão do arquivo e ter algumas configurações pré-determinadas para cada tipo de arquivo ser entendido aqui nas importações do JavaScript. Ou seja, isso já é uma coisa que você tem que levar para frente, tá? Todas as importações, todos os arquivos, tudo que a gente for utilizar, a gente vai fazer por dentro do JavaScript no React. Então, estilização, imagens, como eu estou mostrando aqui.
Desculpa. Tudo vai ser importado por dentro aqui do nosso componente. E aqui eu vou botar um texto alternativo, né? Isso aqui é importante. Então, a gente pode botar ilustração simbolizando troca de... simbolizando perguntas e respostas. Beleza. Aí, além disso aqui agora, a gente tem ali um título, né? Que eu vou botar um strong. Eu vou botar um texto um pouquinho diferente do que está lá no layout. Botar crie salas de Q&A ao vivo. Aqui a gente pode ver que esse sinal de o e-comercial, né? Ele ficou com vermelhinho aqui, porque o e-comercial ele é usado no HTML para criar símbolos, né? E aí, até o símbolo de e-comercial, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. E-comercial amp, e aí um ponto e vírgula, né? Que daí ele já vai entender que é o e-comercial. Aqui eu vou botar um parágrafo. Tire as dúvidas da sua audiência em tempo real. Eu acho que fica muito claro isso aqui, dizer o que é a aplicação. Então, você pode criar salas de Q&A ao vivo e tirar dúvidas da sua audiência em tempo real. Fica muito claro o que a aplicação tem como objetivo. Vou criar uma tag main aqui agora que vai ser para essa parte branca. E aí a tag main, dentro dela tem essa parte aqui do conteúdo, né? Nessa aqui eu não botei uma div a mais para o conteúdo, porque isso aqui tá, digamos, eu não preciso centralizar, né? É só isso. Isso aqui eu preciso centralizar tudo. Então, o que eu vou fazer aqui agora é colocar uma div. Aqui depois eu vou colocando classes. Vou colocar uma imagem e agora eu vou importar a nossa logo. Então eu vou importar logo image from /assets/images/logo.svg, tá? O meu aqui ele já deu uma sugestão, digamos assim, porque eu uso uma extensão de inteligência artificial que ela meio que vai tentar adivinhar o que eu vou digitar a seguir, né? Que é o tab9. Então, por isso que o meu já deu essa opção aqui. Aqui agora eu vou botar, então, no src o nosso logo image, né? E agora, como é uma variável JavaScript sempre com chaves por volta. E aqui, let me ask, que é o nome da aplicação. Depois disso, eu vou ter um botão. Esse botão, ele está escrito crie sua sala com o Google. E dentro dele também tem uma imagem, que eu vou chamar de Google Icon Image. E aí aqui é Google Icon. E aí eu vou colocar dentro do botão uma imagem, que é o Google Icon Image, logo do Google. Depois desse botão aqui, eu tenho uma linhazinha ali que separa, aqui ó, que tem esse aqui ó, ou entre na sala, né? Que é basicamente isso aqui que separa essa estrutura dessa estrutura aqui de baixo. Eu vou colocar isso como uma div mesmo, acho que não tem muito outra opção. Então, ou entre em uma sala. E aí vai ter o nosso formulário de realmente entrar numa sala. Esse formulário, ele tem um input, claro. Aqui no React eu gosto sempre, porque eu sei que esse input depois ele vai ter várias e várias propriedades. Então eu gosto de fazer assim, ó, a abertura da tag aqui e o fechamento aqui embaixo. E eu deixo cada atributo de uma linha. Aqui o input ele vai ter um type, text, placeholder, digite o código da sala. Beleza? Até aí tudo bem. Mais pra frente a gente vai finalizar com o resto. E aqui eu vou ter um button do tipo submit para enviar esse formulário. Entrar na sala. Show! A gente vai salvar isso aqui agora. E agora a gente vem lá no nosso componente app, que eu tinha mostrado antes, que é o componente que é o principal, é o primeiro componente da nossa aplicação. O próprio nome dele já diz app, ou seja, aplicação. E aqui, ao invés de eu ter esse button, que eu vou manter o button ali, mas eu não vou utilizar ele aqui agora, eu vou tirar todos os buttons daqui e vou tirar até a div daqui de dentro. E aqui eu vou colocar o nosso home. Como eu estou usando o auto-import do VS Code, ele automaticamente já identifica que é a importação do componente home e já faz ela de forma automática. Salvo aqui agora, volto para o meu app e eu posso ver que eu já tenho todas as informações em tela. É claro que ainda não visualmente agradáveis, né? E agora a gente vai começar a trabalhar com a estilização desses elementos para a gente conseguir realmente ter isso bem legal aqui para a gente estar utilizando. Então, bora lá continuar. Para fazer estilização aqui dentro da nossa aplicação, o Create React App aqui que a gente utilizou, ele também já traz uma estrutura pronta para a gente conseguir fazer importação de arquivos CSS. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui na pasta src, uma pasta styles, e aqui dentro eu crio um global.css, por exemplo, que são estilizações globais. Defino aqui que o body da minha aplicação tem uma cor de fundo cinza escuro, eu salvo isso
Posso importar... Olha o helicóptero passando aqui em cima. Posso importar isso em qualquer arquivo aqui do meu app. Por exemplo, eu venho no arquivo index que está dentro da pasta src. Importo da pasta styles, global.css. Salvo isso aqui. A gente volta na aplicação e a gente vai ver que o fundo, então, já está cinza. Ou seja, eu posso importar arquivos CSS em qualquer componente de dentro da minha aplicação. E o mais legal é que o Create React App, ele traz também a possibilidade da gente utilizar Sass aqui dentro. Sass, que é um pré-processador CSS que permite a gente escrever o CSS de uma maneira um pouquinho diferente, com algumas funcionalidades a mais, digamos assim. Para a gente utilizar o Sass aqui, basta a gente instalar a dependência Node Sass. E aqui é muito importante que a gente instale ela na sua versão 5, tá? Então, por isso que eu boto Node Sass, @ esse sinal do tio aqui, ó, 5.0.0. Porque essa Node Sass, ela já tem a versão 6, mas a versão 6 ainda não é suportada pelo Create React App. Tá? Então é bem importante que aqui no package.json você veja que o Node Sass foi instalado nessa versão especificamente. Depois disso eu vou restartar o meu servidor que está rodando aqui a nossa aplicação, para assim ele ler essa nova dependência do Node Sass. Vamos aguardar aqui um pouquinho, beleza, já está ali. E agora, basta eu voltar aqui no meu app e alterar o nome do arquivo para SCSS, ao invés de só CSS no final. E a importação também, global.scss. E a gente vai ver que tudo continua funcionando sem problemas nenhum aqui no nosso app. Perfeito? E aqui agora a gente vai começar então com algumas estilizações globais. Eu não vou me prender muito à estilização nessa edição aqui do NLW, né? É claro que a gente vai fazer a aplicação completa, estilizada, tudo bonitinho. Mas talvez eu não vou utilizar todas as melhores práticas do CSS como a gente tem, por exemplo, variáveis, né? Utilizar a parte de alguma biblioteca de CSS para React, que existem várias. Então a gente vai fazer algo um pouco mais simples para a gente conseguir focar mais na aplicação, no Firebase, que são os destaques realmente dessa edição do NLW. Então aqui a gente vai dar um box size em border box. Né? A gente vai fazer o CSS mais tradicional possível, que continua sendo válido, né? A gente continua utilizando dessa forma em todas as aplicações, na grande maioria. Cor de fundo aqui do app inteiro, F8, F8, F8. E a cor de texto padrão, eu vou colocar 29, 29, 2E, que é um cinza bem escurinho, digamos assim. Aí eu vou pegar aqui o meu body, o meu input, o meu button e o meu text area, que são elementos que eu quero modificar a fonte, e eu vou definir uma fonte nova. A fonte que a gente vai utilizar, né, a gente vai utilizar duas fontes para essa aplicação. E essas duas fontes eu vou pegar lá do próprio Google Fonts. Então, a primeira fonte que a gente vai estar utilizando é a fonte Roboto. Essa fonte Roboto aqui, a gente vai utilizar ela em dois tamanhos. O tamanho Regular, que é o 400, então a gente vem aqui e dá um Select This Style. E o Medium, que é o 500, então vem aqui e dá um Select This Style. Agora eu vou voltar aqui no site do Google Fonts, vou procurar pela outra fonte que eu vou utilizar, que é a Poppins. Essa Poppins, eu vou utilizar ela também no tamanho Regular, que é o 400, então vem aqui e dá um Select This Style. E no tamanho 700, que é o Bold, né, o negrito. Agora aqui na direita, para mim, ele vai gerar essa opção aqui, ó, Link. Eu vou copiar esse link aqui. Nós vamos lá no index.html que está dentro da pasta public. E a gente vai jogar esse link aqui dentro. Simples assim. Salvo isso aqui agora. E agora ele já permite que eu utilize essas fontes dentro da minha aplicação. Então aqui no body, input, button e text area, eu vou falar que a fonte agora da minha aplicação, ela sempre vai seguir um tamanho 400 por padrão, que é o tamanho regular, 16 pixels de tamanho, fonte Roboto, que é a primeira fonte que eu botei lá, que é para os textos. Caso a fonte Roboto não consiga ser carregada, aí sim ele usa uma fonte sans serif, qualquer que a pessoa tenha no computador dela. Voltamos lá para a aplicação, a gente já pode ver que ele trocou a fonte aqui, agora já está utilizando o Roboto. E agora, o que a gente vai fazer aqui é começar a fazer a estilização da nossa página de autenticação. Então, eu vou criar um novo arquivo de estilos aqui e vou chamar ele de auth.scss. Aqui dentro desse auth.scss, eu vou começar estilizando um ID chamado pageAuth. E aí lá na minha home, eu venho aqui nessa div que está por volta de tudo e boto um ID, pageAuth, para eu conseguir estilizar tudo que tem aqui dentro. E a gente vai começar. Aqui no pageAuth, eu vou dar um display flex, align items, stretch e height
sem VH, porque eu quero que essa página ela ocupe sempre o tamanho total, né, da altura da tela, que ela sempre vai ocupar o tamanho total da altura aqui da nossa tela. E aí, eu vou pegar aquele nosso aside, vou dar um flex 1, e vou pegar o meu main, e vou dar um flex 1 também. Por quê? Porque essa aqui e isso aqui, a gente vai deixar eles ocupando praticamente o mesmo tamanho de tela. Não sei se aqui hoje está com o mesmo tamanho, né? Na verdade, eu acho que aqui está um pouco maior na direita. É, aqui está um pouco maior. Então, para a gente fazer isso aqui ficar melhor, não ficar errado, digamos assim, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui flex nesse aqui de 6, né? Pensando no tamanho em pixels. Então, como esse aqui ele tem 600, ou melhor, quase 700, né? Então, vou botar flex 7. E esse aqui, ó, como ele é um pouquinho maior, eu vou botar flex 8. Então, ele vai ocupar uma unidade flexível a mais do que o aside, em questão de tamanho. Para a gente começar a visualizar isso aqui, no aside, eu vou colocar uma cor de fundo, 83 5A FD, e uma cor de texto FFF. Também vou dar um display flex, flex direction column, né, para ser um abaixo do outro, ali o conteúdo do aside, e justify content center, porque eu quero que verticalmente fique todo o conteúdo ao centro. Vou também colocar aqui um padding de 120 pixels abaixo e acima, 80 pixels nas laterais, só para não ficar grudado o conteúdo aqui com as bordas. Aqui a gente precisa importar esse arquivo de CSS, então eu venho aqui na home e vou importar agora pages, ou melhor, styles/auth.css. Eu importei isso aqui agora, aqui e não no index, porque se a página home não for acessada, não tem por que fazer a importação desse arquivo, né? Isso aqui só é usado pela página home. Então eu fiz a importação onde deveria estar. Aqui a gente já começa a visualizar a aplicação, digamos, já dá para começar a ver a nossa aplicação entrando em cena, né? Ainda aqui dentro do aside, eu vou pegar aquela imagem da ilustração e vou definir para ela uma largura máxima de 320 pixels, para nunca passar disso. Vou pegar também aquele texto que eu tenho ali dentro, vou definir que ele seja negrito, como já está, 36 pixels de tamanho de fonte, Poppins, a outra fonte que eu vou estar utilizando, e se não encontrar a fonte Poppins, usa sans serifa. Vou aumentar o line height um pouquinho também, para 42, e vou dar um margin top de 16 para distanciar um pouquinho da imagem que vem logo acima. Vou pegar o parágrafo que está logo abaixo desse título, um font size de 24, line height um pouquinho maior, 32, só para não ficar muito grudado as letras. Margin top novamente 16 pixels. E agora o texto F8, 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 que é um branquinho ali, né? Mas não totalmente branco. A gente já pode ver que ficou bem legal aqui, né? A gente já tem essa parte da esquerda aqui da nossa página montada. Ela não ficou exatamente igual porque eu mudei o texto, né? Então o texto ficou um pouquinho menor, ele não quebrou a linha e tudo mais. E até porque aqui na tela que a Rebeca desenhou, tá usando aqui uma tela de 1440, que é a tela padrão de um notebook. A minha tela já é 1980, né? Então tem todas essas coisinhas que vão modificando, né? Aqui no nosso main agora, eu vou dar um padding de 0 e 32 nas laterais. Esse 0,32 é só para quando a gente diminuir a tela, nunca isso aqui, ó, os cantinhos ficar grudado com o final da tela. Sempre tem um espaçamentinho, né? Aqui na tela maior não vai dar para ver isso funcionando. Display Flex, Align Item Center e também Justify Content Center, porque agora é tudo centralizado. E aqui a gente já pode ver que veio tudo aqui para o centro e agora a gente vai começar a estilizar especificamente essa parte aqui, né? Agora eu vou lá na minha home e essa div que está dentro aqui do main, eu vou colocar uma classe nela. E aqui a gente vem para mais um conceito de dentro do React, que no React a gente não usa class, tá? A gente não escreve class e dá um nome. A gente sempre bota class name, tá? E por que a gente não bota class e sim class name? Porque como o class é uma palavra reservada do JavaScript, para a gente criar classes, né? Realmente classes dentro do JavaScript, a gente não usa class e sim class name, por React acabar não se perdendo na hora de definir esse atributo aqui. Então beleza, a gente já tem class name, main content aqui. A gente vai voltar para a estilização lá da autenticação. E agora eu vou estilizar até fora do main aqui, eu posso estilizar o main content.
né? Poderia ser dentro também, mas eu não gosto de ficar criando muitos níveis de cascata dentro do Sass. Senão eu acho que começa a ficar pior até do que usar o CSS da maneira mais tradicional. Então eu gosto de botando essas classes pra gente conseguir ter menos níveis aqui de ir descendo, né? Eu gosto de descer 2 níveis. Então aqui, ó, eu tô no page auth, eu desço um nível pro aside e outro nível pro img. E não entro mais um nível aqui dentro, né, para outro elemento. Eu gosto de manter no máximo 2 níveis aí entrando. Aqui nesse main content, então eu vou mandar um display flex direction column. A gente vai jogar aqui um width 100%, max width 320 pixels, align items stretch, quero que todos os elementos ali estiquem para caber na largura total ali do nosso container, que é de 320. Text align center. Aqui agora a gente vai pegar a nossa imagem e vou dar um align self center só para ela não ficar com essa regra de align item stretch. Então nela, só na logo, eu vou botar align item center para ela ficar ao centro e não esticada. Ó. Se eu não colocasse isso aqui, ó, ela ia ficar esticadona. Não fica tão legal. E aqui eu botei esse sinal de maior para pegar apenas a imagem que está diretamente dentro do main content, que é a logo. Porque se eu botar só IMG, ele ia pegar essa imagem aqui que está do ícone do Google aqui também, que eu não quero, né? Aqui agora eu vou começar pegando o nosso formulário e vou estilizar o input. O input aqui eu vou dar 50 pixels de altura para ele, um border radius 8 pixels, padding 0,16, um background branco e vou botar a border 1 pixel solid A8 B3. Salvo, a gente já pode ver que o input aqui ficou legalzinho, né? A gente vai continuar adicionando aqui mais informações. Então, a gente tem aqui o nosso button. Eu vou dar um margin top nele de 16 pixels, só para ele... esse botão aqui não distanciou. Eu vou pegar aqui também o button e o input e vou forçar que eles tenham largura de 100%. Aqui essas regras não estão pegando. E por que elas não estão pegando? O que eu errei aqui? O form que está dentro de main content, input, deixa eu ver se eu dar um... faltou um F5, ó. Às vezes tem que dar um F5 na aplicação, porque ele acaba parando de funcionar aquele fast refresh, né? Beleza, nossa estrutura agora ela tá legal. Ainda faltam os botões aqui, esse separador, então vamos continuar. Os botões eu vou deixar por último, tá? Porque a gente vai ver o porquê, mas os botões, especificamente, eu vou deixar por último, tá? Vou voltar aqui no nosso home. E essa divisinha que tem aqui, ó, ou entre uma sala, eu vou botar uma classe nela também chamada separator. Volto aqui na minha autenticação e vou estilizar agora esse separator aqui. Vou colocar nele um font size 14 pixels, color A8 B3, que é aquele cinza mais clarinho. Margem 32 pixels vertical. Display flex, align items center. Before e after. Eu vou utilizar essas propriedades before e after do CSS para criar aqueles tracinhos aqui, ó, que ficam antes e depois do texto escrito ou entre uma sala. Então eles vão ter um CSS bem parecido. O content sempre precisa existir, senão não vai aparecer nada. Flex 1 para ocupar, digamos, um tamanho flexível. Height 1 pixel porque é uma linhazinha. Background, vou utilizar esse mesmo cinza que eu tenho aqui em cima. Margin right 16 pixels. Vou fazer a mesma coisa aqui. A única diferença é que aqui é margin left. Salvo, e a gente já pode ver que ele criou aquele separador ali entre os dois itens aqui, né? Então, o input aqui já tem o nosso separador, a logo. Ficou faltando realmente os dois botões, né? Vamos começar com esse botão aqui do Google. Eu vou colocar uma classe nele também. Eu vou chamar ele de create room. A gente volta lá. Vou botar o create room aqui. Como ele vem antes do separador, eu vou botar ele antes aqui, tá? Mas poderia ser depois também, mas só para uma ordem dos itens aqui, né? Vou botar um margin top nele de 64 pixels para ele distanciar bastante da logo. Vou botar aqui um height 50, um border radius 8 pixels, font weight 500, né? Vai ficar uma fonte median ali dentro. Background EA4335, que é um vermelho barra laranja ali da Google, né, que usa na logo da Google. Cor branca, display flex, aqui eu sempre boto justify content center, align item center, para o texto ficar alinhado ao centro. Cursor
pointer, quando passar o mouse por cima, né? Ficar com o cursor. E border, 0. Além disso, vou pegar a imagem que existe dentro desse botão, que é o ícone, vou dar um margin right 8 pixels, só para distanciar do texto. E aí a gente já pode ver o botão ali em tela, né? Vou botar um efeitozinho quando passar o mouse por cima também. Então, quando passar o mouse por cima, o que eu vou fazer é diminuir a brightness desse botão em 10%. Então, eu vou botar 0.9, ele vai escurecer um pouquinho, ó. Já dá um efeito bem legal. E aí eu vou botar também nesse botão uma transição no filter de 0.2 segundos. Então, isso aqui, quando aplicar um novo filtro nesse botão, vai demorar 0.2 segundos, né? Vai fazer um gradiente aqui para acontecer. Então, beleza. A gente já está aqui com a estrutura praticamente pronta aqui da nossa aplicação. Falta esse botão que a gente tem aqui do entrar na sala, né? Esse botão do entrar na sala, se a gente for ver aqui na nossa aplicação, ele é utilizado, né? A mesma estilização do botão é usada em mais lugares. Então, aqui eu tenho entrar na sala, aqui eu tenho criar sala, aqui eu tenho esses botões aqui, aqui eu tenho... na hora de enviar a pergunta aqui embaixo, ó, eu tenho o botão enviar pergunta. Todos esses botões, eles são meio que semelhantes. Quando a gente avista na nossa aplicação alguma coisa que ela meio que se repete muito, que ela é muito semelhante entre as páginas, esse pode ser o primeiro indício da gente criar um componente na nossa aplicação para a gente ter isso encapsulado para reaproveitar em vários lugares, né? Então, a gente vai aqui em Components, dentro desse nosso Component Button, a gente vai criar esse nosso botão que vai ser reutilizado em todos os lugares da aplicação uma só vez, né? Então, aqui esse Component Button, eu vou basicamente colocar uma class name nele chamada Button. Todos os botões eles vão utilizar daí esse mesmo botão aqui, né? Vou tirar esse onClick aqui dele. Vou tirar também essa função, esse estado aqui a gente não vai utilizar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Todas as propriedades que eu receber aqui desse botão, eu vou repassar para esse botão que eu tenho aqui. Ou seja, quando eu chamar esse componente button aqui, eu quero que qualquer propriedade que eu passe para ele, por exemplo, type, submit, caia nesse elemento que eu tenho aqui dentro dele. Então, eu quero basicamente fazer um repasse. Todas as propriedades que vêm para esse carinha aqui, serem repassadas para esse carinha aqui. Como eu sei que eu recebo todas as propriedades aqui como parâmetro, eu posso utilizar uma técnica do JavaScript que a gente chama de spread operator, que eu basicamente vou distribuir todas as propriedades que eu recebo aqui como parâmetro aqui para dentro desse botão aqui. Então ele vai pegar cada uma das props e repassar aqui para baixo. Até aí tudo bem, a gente pode ver que ele tem um errinho aqui, por quê? Porque ele fala que ele não consegue entender quais são essas propriedades que a gente pode receber. Então aqui, por exemplo, eu posso criar um type, button props, falando quais são as propriedades que esse botão aqui pode receber. Esse botão aqui pode receber um type, né, que é um string, que é submit, né, um botão do tipo button mesmo, e por aí vai, né, e aí eu posso utilizar o button props aqui. Só que, como isso aqui se trata de um botão, que é um elemento bem tradicional ao botão do próprio HTML, na verdade, eu deveria poder passar para esse button aqui, quando eu for utilizar ele, qualquer propriedade, qualquer atributo que eu passaria para um button do HTML. E é muito fácil a gente fazer isso aqui no HTML, de dentro do React. O próprio React, ele exporta para a gente um tipo, né, uma tipagem do TypeScript chamada button HTML attributes. Se eu for clicar com o Ctrl em cima aqui, ó, ele basicamente declara quais são todos os atributos que um botão pode receber. Então aqui já tem o type, já tem o name, já tem o value, já tem um monte de coisas aqui que a gente pode utilizar. Autofocus, disabled, além de todos os outros elementos, todos os outros atributos que qualquer tag HTML pode receber. Então, aqui no button props, o que eu vou fazer? Eu vou falar que as propriedades do botão, na verdade, são todas button HTML attributes. A única coisa que eu tenho que passar para esse button HTML attributes é entre o sinal de menor e maior aqui, o elemento do botão. E esse elemento do botão ele é global. A tipagem do elemento do botão ela é global, independente do código, de onde o código esteja sendo utilizado. É só eu digitar HTML button element. A partir desse momento, quando a gente chamar essa função button aqui e der um Ctrl espaço, lá no nosso JSX, ele já vai falar pra gente aqui, ó, todas as propriedades que esse botão pode receber.
Diferente de se eu não passasse isso aqui, quando eu dou um Ctrl espaço, ele já não fala nada. Ó. Ele dá um monte de coisa aqui que não tem nada a ver com o botão. Então, beleza, a gente entendeu como fazer isso aqui. E agora lá na nossa home, ao invés de eu utilizar o button aqui para eu entrar na sala, eu vou utilizar o button com B maiúsculo, que é o meu componente. Né? Então, sempre lembrando, componentes com letra maiúscula, eles são entendidos como componentes do React, letra minúscula, elementos do próprio HTML. Salvo isso aqui agora, volto lá, a gente vai ver que na nossa aplicação isso aqui não mudou em nada. Né? Porém, agora eu vou fazer uma estilização só para o meu botão, e aí isso vai ficar um pouquinho mais claro. Então aqui dentro de Styles, eu vou criar aqui um button.scss. Lá no meu botão, eu vou importar essa estilização. A importação precisa ficar antes do type aqui. Ponto barra styles barra button.scss. E agora aqui dentro eu vou começar a estilizar o meu botão. O meu botão aqui, ele vai ter uma estilização muito comum, né? Então height 50 pixels, border radius. Eu vou pegar mais ou menos a estilização que eu usei lá naquele create room aqui, que é aquele nosso botão. Eu vou copiar isso aqui, ó, e vou botar aqui dentro. Eu vou só trocar algumas coisas. Por exemplo, a cor de fundo, eu vou botar 83 5A FD, que é aquele roxo. O resto aqui pode ficar mais ou menos igual. Eu vou botar aqui também um padding 0.32, para sempre o texto nunca ficar grudado nas laterais, na esquerda e direita. De resto aqui, eu acho que assim, tá tudo muito igual, tá? Eu vou só adicionar mais um itemzinho aqui, que é, quando esse botão tiver com a opção Disabled, eu vou diminuir a opacidade desse botão aqui para 0.6 e também vou botar nele um cursor Not Allowed, né? Então, quando o usuário passar a mão por cima, vai dar aquela plaquinha de não permitido, né? E aqui eu vou aplicar o efeito de hover apenas se o botão não tiver desabilitado. Então, se esse botão não estiver disabled, quando ele receber o hover, ele vai trocar a cor, tá? Então, só umas regrinhas aí. Eu fiz isso, essa opção do disabled, porque lá na frente a gente vai ter uma tela aqui, ó, que o botão ele pode estar desabilitado e ele fica com essa cor mais opaca. Se eu voltar aqui na home, posso ver que eu já tenho o meu botãozinho ali dentro, né, já disponível para a gente utilizar. Claro que eu clico, por enquanto ainda não acontece nada, mas a tela home aqui da nossa aplicação já está funcional. Agora, a nossa tela de cadastro, e agora vamos voltar lá no nosso Notion só. A gente terminou a tela de autenticação, né? Agora a gente vai para a tela de criação de sala, que é basicamente igual. A gente vai ter pouquíssimas coisas mudando entre elas, tá? Então, eu venho aqui em Pages, vou criar uma nova página chamada newroom.tsx, export function new room. Aqui eu vou, na verdade, copiar o meu componente home e jogar aqui. Só vou trocar o nome dele para new room. E aqui eu vou removendo as coisas que a gente não vai ter nessa tela. Então, se eu for ver lá no layout, aqui é igual, aqui continua tendo a logo. Aqui embaixo da logo eu não tenho mais aquele botão entrar com Google e nem aquele separador, né? Não tem. Só tem aqui, ó, criar uma nova sala. Então, eu vou botar aqui um H2, criar uma nova sala. Aí eu tenho input, tá? O texto dele agora é nome da sala. E aqui o botão é criar sala. E aí depois do botão aqui eu tenho um texto que eu vou botar no parágrafo mesmo. Pode ser até fora do form aqui para não ficar muito... Esse texto aqui eu vou botar quer entrar em uma sala existente. Aí clique aqui. Aí eu clique aqui, eu vou botar, claro, numa âncora. Clique aqui. Por enquanto aqui no href, deixar um sinalzinho de jogo da velha, só para ele não bugar. Vou salvar aqui agora. E agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu app. E agora eu vou tirar o componente home daqui. E vou trocar ele pelo new room, tá? Só pra gente não ter duas páginas ao mesmo tempo. Vou salvar aqui agora, volto. E a gente já pode ver que caiu na página nova, que é o criar uma nova sala. E tem alguns elementos aqui que precisam ser estilizados aqui. Então a gente volta lá no nosso auth CSS. Posso até minimizar aqui algumas estilizações que eu não vou mexer aqui agora. Beleza? A gente sabe que depois do form ali eu coloquei um P, que é esse aqui, ó, quero entrar numa sala existente, né? Então a gente vai estilizar esse P aqui. Ele vai ter um font size 14 pixels, uma cor 73, 73, 80, um margin top 16 pixels e o link ali dentro, ele vai ter uma cor E559F9. Voltamos aqui, beleza? Ó, já 100%.
E falta esse H2 que a gente botou aqui dentro. Esse H2 ele tá aqui, ó, logo depois da imagem. Font size 24 pixels, margem 64 pixels em cima, 0 dos lados, 24 embaixo. E o font family dele, também vou utilizar aquele Poppins, e se ele não encontrar, eu uso uma sans serif. Salvo isso aqui agora, a gente pode ver que realmente a página aqui já ficou 100%, e assim a gente finalizou mais uma task aqui do nosso board, né? Então foram duas bem rapidinho, né? E agora, como eu mostrei lá na frente, lá no nosso app, a gente teve que tirar o componente da home para mostrar o new room. Mas eu quero permitir que o usuário navegue entre a home e o new room aqui, né? Que ele possa navegar entre um e outro. Então a gente precisa utilizar aqui dentro do React o conceito de roteamento, né, de navegação. Então a gente vai utilizar desse conceito agora para fazer essa funcionalidade. Bora lá então. A parte de navegação, como eu falei então, é permitir que o usuário faça a navegação entre várias páginas no nosso app. E aqui no React, a ferramenta mais famosa para a gente utilizar dentro do Create React App aqui para fazer a navegação é o React Router DOM. Então a gente vai começar instalando essa biblioteca aqui dentro. Yarn add React Router DOM. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Essa biblioteca aqui, até quando a gente for utilizar ela, olha só, quando eu importo essa biblioteca aqui dentro, sei lá, posso importar qualquer coisa de dentro dela. De dentro de React Router DOM, vou importar, por exemplo, um carinha chamado root. Passo o mouse aqui por cima, ó. Ela dá esse errinho chamado could not find a declaration file for module e o nome do módulo. Isso acontece quando a gente está usando TypeScript e o pacote que a gente instalou não foi desenvolvido usando TypeScript. Aí o que a galera faz da comunidade é criar um pacote terceiro que inclui a definição de tipos daquele pacote, porque já como que ele não foi feito com TypeScript, ele não inclui isso por ele mesmo, né? Então a gente instala, daí nesses casos quando dá esse errinho, sempre um pacote chamado @types e o nome do pacote, React Router DOM. Só que nesse caso como dependência de desenvolvimento, tá? E não como dependência de produção, porque as tipagens ali do TypeScript, como eu estava falando, elas não são usadas em produção. Agora é só aguardar um pouquinho aqui, ó. Espero mais um segundinho, ó. E pronto, já saiu o erro. E agora, quando eu dou um Ctrl espaço, ó, ele já sabe tudo que tem aqui dentro. Diferente se eu não tivesse instalado. Beleza, agora o que a gente vai mudar aqui na nossa aplicação? Bem simples, tá? Dentro do React Router DOM, eu vou importar um cara chamado Browser Router. Vou botar por volta aqui, ó, de toda a nossa aplicação. Vou até tirar o new room aqui de dentro. Vou deixar a importação do home, os dois aqui, ó. As duas importações das duas páginas, né? Home e new room. E agora, para cada página, eu vou botar um componente chamado root. Aí esse root aqui, ele recebe um path, que é qual caminho a pessoa vai acessar para acessar essa rota, né? Então, localhost 3000 barra o quê? Né? O que vem aqui no caminho. Como a rota home, ela não tem nada aqui depois, eu boto apenas barra, tá? E qual que é o componente que vai ser acessado quando a pessoa acessar esse caminho aqui. Se eu salvo isso aqui agora e volto aqui na minha aplicação, ó, o que vai aparecer para mim é a home. Se eu trocasse aqui para new room, o que ia acessar é criação de uma nova sala. Então agora eu vou ter duas rotas na minha aplicação. O barra, que é a home mesmo, e aqui eu vou criar uma rota chamada rooms barra new, que vai acessar o new room, tá? Aqui, só um único ponto. Nessa rota que é a home, aqui, onde o endereço é apenas barra, a gente vai passar também uma propriedade chamada exact. Quando eu passo uma propriedade assim que ela não tem o valor, é porque o valor dela é true, tá? Sempre que eu quero passar um booleano aqui, uma propriedade que é um booleano, por exemplo, true, se eu quero que seja false, eu tenho que passar false assim mesmo. Mas se for só true, eu posso omitir. Só passar assim que ele já vai entender que é true. O exact aqui vai falar que a rota, para acessar essa rota home aqui, o endereço aqui acessado aqui em cima precisa ser exatamente esse. Porque senão o React Router DOM vai ver se o endereço que está aqui começa com isso aqui. E como esse endereço aqui ele também começa com isso aqui, ele ia acessar, daí no caso, a home, até se eu estivesse tentando acessar o new room. Quer ver? Ó, se eu não coloco o exact aqui e acesso rooms barra new, que deveria ser essa outra rota aqui, ó, ele mostrou a home também e mostrou o new room embaixo. Então ele mostra os dois ao mesmo tempo. Tá vendo? Mas essa rota aqui, eu quero que ela só seja exibida se o endereço for exatamente esse aqui. E agora, ó, eu só tenho o new room aqui. E se eu acesso a home, só tenho a home. Agora, lá na nossa home, a gente tem um link aqui embaixo, ó, de crie a sua sala com o Google. Então, vamos fazer uma navegação dessa página para outra, só para a gente ver como é que faz. Existem algumas formas de fazer navegação. Eu posso fazer com um link mesmo, mas como aqui eu tenho um botão, que não é uma âncora, né, não é um link, eu vou fazer utilizando uma outra estrutura de navegação. Eu vou importar de dentro do React Router DOM
um carinha chamado useHistory. Opa, useHistory, agora sim. Vou definir aqui dentro do componente uma constante, history igual a useHistory. Isso precisa estar dentro do componente, tá? Toda função que começa com use aqui, a gente chama de hook no React. E todo hook, ele tem que estar dentro do componente, porque ele faz uso de informações que são do contexto aqui do componente. Então, eu não posso mover isso aqui para fora. Não vai funcionar, tá? Ele até dá erro aqui, né? Aqui agora eu vou criar uma função chamada navigate to new room. E aqui eu vou dar um history.push e a rota que eu quero enviar o usuário, rooms/new. E agora, no clique desse botão aqui embaixo, ó, eu vou chamar a função navigate to new room. Então vamos testar, ó. Venho aqui, ó, clico em criar uma sala com Google. Pô, ele enviou para rooms/news. Errei aqui o nome. Então, new. Agora sim, vamos voltar lá. F5, clica e pronto, eu já tô aqui. E agora tem aqui, ó, quero entrar em uma sala existente, clica aqui. Então é para voltar. New room. Só que aqui agora ele é uma âncora, então eu não preciso importar aquele use history, nem nada disso, tá? Eu posso importar de dentro do React Router DOM um carinha chamado link, que daí eu só vou botar o link no lugar aqui do A, ó, da âncora, e trocar href por to. E aí qual que é o endereço que eu quero enviar ao usuário? Que é barra, né? Porque é a home. Salvo isso aqui agora, volto, aí quando eu clico aqui, pô, já volto para home. Então, a gente já tem a navegação entre essas duas telas. Olha, muda o endereço ali, prontinha, utilizando o React Router DOM. Então, já vou completar aqui. E agora a gente vai realmente para a parte de integração com o Firebase, que é a autenticação com o Firebase. Como a gente já fez aqui a integração do Firebase dentro de services, vai ficar bem facinho a gente fazer isso, tá? A gente vem aqui dentro da nossa home, que é onde está a parte de autenticação. E a gente vai começar aqui criando uma função chamada sign in, que quer dizer logar, né, entrar, alguma coisa assim. Agora eu venho aqui no nosso formulário e eu vou basicamente... formulário não é aqui não. Eu vou fazer... não, na verdade eu não preciso criar um sign in. Porque assim, para o usuário criar uma sala, ele precisa estar logado. Então nesse clique desse botão aqui, crie a sua sala com o Google, na verdade eu preciso logar o usuário e aí depois redirecionar ele para a página de criação de sala. Então eu vou até trocar o nome da função, porque não ficou muito legal aqui. Eu vou botar handle create room. E aí já troquei tanto aqui quanto no on-click aqui do botão. Agora aqui dentro eu vou fazer a parte de autenticação do usuário. Então vamos lá, para fazer a autenticação do usuário é super simples, tá? Eu vou começar declarando uma variável chamada provider, que é igual a new, e aqui eu vou importar... deixa eu voltar lá no meu arquivo services/firebase e eu vou fazer o seguinte. Eu vou exportar daqui de dentro. Eu vou tirar esses exports daqui, ó, e vou fazer o seguinte. Export aqui embaixo e eu vou exportar tanto o Firebase quanto auth quanto database. Assim eu vou exportar esse Firebase aqui em cima para não precisar ficar importando toda vez. Auth e database tudo aqui de dentro. E aqui agora eu vou dar um new Firebase. Ele não sugeriu a importação aqui. Tá, então vamos fazer a importação manualmente aqui. Import from services/Firebase. Eu vou importar Firebase. E aqui eu vou dar um new Firebase.auth.Google Auth Provider, porque eu quero fazer a autenticação com o Google. E aqui agora eu vou importar auth, que também vem de dentro aqui de Firebase. Olha, ele já fez a importação automática. Ponto sign in with pop-up. Por que sign in with pop-up? Porque eu quero que ele abra o login do Google como um pop-up na minha tela e não que redirecione o usuário para o login do Google e depois volte para a minha aplicação. Eu acho assim mais agradável para o usuário, tá? Mas pode depender também da sua aplicação. Eu passo provider como parâmetro aqui e aí depois do usuário fazer login, eu vou ter um resultado, né? Esse resultado aqui, eu posso dar um console log para a gente ver o que vem aqui dentro dele. Vou comentar por enquanto esse history push para a gente não navegar para nenhum lugar. Voltamos aqui na home da nossa aplicação. Vamos abrir aqui o console do navegador. Vamos limpar aqui tudo. E agora, deixa eu voltar aqui na home, claro. Vou clicar aqui em criar sua sala com o Google. Eu clico aqui. Eita, Giovana. Deixa eu dar F5 aqui. Será que ele não carregou? Olha só. Agora sim, ó. Ele carregou aqui um pop-up com todas as minhas contas do Google. Vou botar aqui, pode ser Diego Shell F, que é o meu e-mail pessoal aqui. E agora, ó, ele já fez o login e me retornou aqui as informações. Então, aqui dentro dessas informações, eu tenho os dados do usuário, né? Então, eu consigo ver todas as informações do usuário, nome, e-mail, tem uma porrada de dados aqui, que são
importantes para mim, né? E aqui, agora, eu tenho também algumas outras coisas que são importantes só para o Firebase, que é esse token, o ID Token, Access Token, Provider, que são coisas importantes para o Firebase. Então, o que eu preciso fazer agora? Depois que eu fiz o login aqui com o Firebase, eu preciso salvar essa informação do usuário logado em algum lugar, para eu conseguir ter essa informação armazenada. Né? Então, agora que eu já fiz o login, eu posso, na verdade, redirecionar o usuário lá para a criação da tela. E agora a gente vai ver um dos problemas que eu tenho aqui na minha aplicação, tá? Olha só, aqui em cima eu estou fazendo o login. Logo depois de fazer o login, eu redireciono o usuário aqui para a tela de criação de sala, né? Eu posso até botar esse redirecionamento aqui dentro, para ele acontecer somente depois do login. Até aí tudo bem. Lá na tela de criação, se a pessoa acessar essa tela aqui sem estar logado, hoje vai funcionar. Eu venho aqui, ó, Rooms New e tá funcionando. Só que essa tela aqui, ela só deveria ser acessada se o usuário estiver conectado na aplicação. Porém, aqui na Home é onde eu faço o processo de login. E é aqui na Home que eu tenho informação se o usuário está logado ou não. Ou seja, como que eu vou ter acesso à informação se o usuário está logado ou não na página New Room, se ela não tem nada da parte de autenticação aqui dentro? O usuário não faz autenticação aqui por dentro. Será que eu vou replicar o fluxo de autenticação aqui dentro da tela de New Room também? Claro que não. E aí que entra o próximo conceito que a gente vai aprender aqui na nossa aplicação. Então aqui, a gente já aprendeu a fazer autenticação com Firebase, é só aquilo ali, tá? Aquilo ali é o mínimo para a gente fazer a autenticação. Mas é claro que agora a gente precisa ter uma forma de conseguir saber se o usuário está autenticado ou não em todos os lugares da aplicação. E não só saber se o usuário está autenticado ou não, mas tem outros lugares da aplicação que eu preciso, por exemplo, mostrar, sei lá, o nome do usuário, né? Por exemplo, aqui, quando ele vai criar uma pergunta, ó, eu preciso ter o nome do usuário dele aqui, ó. Então, eu preciso ter as informações do usuário disponíveis também em alguns componentes da minha aplicação, como o nome, avatar, até o ID, talvez, o e-mail, não sei. Eu preciso dessas informações disponíveis. Só que eu não posso também, toda vez que eu precisar dessas informações, ir lá no Firebase buscar essas informações de novo, porque senão cada vez que eu precisar dessas informações eu vou ter que fazer uma requisição para o Firebase. E essas informações elas não vão mudar, né? Depois que o usuário fez login ali, o nome dele, o avatar, não vai mudar. Só talvez quando ele der um F5 ali na aplicação. Mas enquanto ele está navegando no app, dificilmente vai mudar. Então, a gente precisa ter uma forma de compartilhar informações entre todos os componentes da nossa aplicação. Compartilhar a informação se o usuário está logado ou não, né? Se está autenticado ou não, e as informações do usuário em si, como nome, avatar e por aí vai. E para isso vem um dos conceitos mais importantes que a gente vai aprender nessa aula, que são contextos. Contextos, para ser a forma mais simples do mundo, são formas de compartilhar informações entre dois ou mais componentes aqui na nossa aplicação. Então, se eu quero criar... E essa informação pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser desde um texto, pode ser um valor mais complexo, como objetos, array e tudo mais. Sempre que eu precisar ter informações compartilhadas entre vários componentes, uma das formas mais simples de fazer isso no React é utilizando contextos, e é isso que a gente vai aprender agora. Os contextos aqui no React, eles funcionam de uma maneira muito simples, tá? Então, a gente vai entender como que a gente pode fazer isso. Aqui dentro da pasta... vamos começar aqui na pasta... Pode ser no arquivo app mesmo, tá? Eu vou começar criando aqui, importando de dentro do React. Então, aqui, de dentro de React, um carinha chamado Create Context, ou seja, criar contexto. Vou criar aqui uma nova constante e vou chamar ele de, sei lá, test context, igual a create context. E aqui a gente passa só, na verdade, o formato da informação que a gente vai armazenar dentro do contexto. Então, se nesse contexto aqui eu vou estar armazenando uma string, eu passo só o formato, tá? Pode ser pensado, o valor inicial, tá? Mas não é necessariamente o valor inicial, porque o contexto a gente sempre tem que prover um valor para ele. Agora, a gente vai pegar e por volta da nossa aplicação, pode ser aqui dentro do browser router, aqui, ó. Por volta das minhas rotas, eu vou colocar test context, beleza? Da mesma maneira que eu escrevi aqui, ponto provider. Isso aqui é um componente. Ou seja, dentro do meu text context,
eu tenho um componente chamado provider. Por isso que eu estou acessando com ponto, né? Esse ponto ele é acessando uma propriedade que existe dentro desse objeto, igual do JavaScript tradicional. Aqui está dando erro porque todo provider ele precisa receber uma propriedade value, que é o valor do contexto, né? Então aqui eu boto, por exemplo, teste. Então eu estou enviando uma informação chamada teste. Como eu coloquei o provider por volta das minhas duas rotas da aplicação, tudo que está dentro do provider sempre vai conseguir enxergar o valor do contexto. Ou seja, tanto a minha rota home quanto new room vão conseguir enxergar o valor aqui do nosso contexto. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou exportar esse contexto daqui de dentro, porque para eu conseguir utilizar o contexto, né, o valor do contexto nessas duas rotas, eu preciso ter ele exportado, eu vou precisar importar ele lá. Agora eu vou aqui na minha home, vou importar aqui o meu test context, que vem de dentro de app, test context, e também vou importar de dentro do próprio React um carinha chamado useContext, que é para eu recuperar o valor de um contexto. Aqui agora eu vou dar um const value igual useContext, passando o meu test context. Agora dentro de value, adivinha qual que é o valor que vai estar aqui dentro? É aquele valor lá. Vou até botar aqui num H1 para ficar bem estridente mesmo, tá? É o nosso valor de teste, né? Então eu volto aqui na nossa aplicação, ó, da F5, ó, teste, beleza? Então esse H1 aqui, o valor que está vindo value aqui dentro, ele está vindo lá do meu contexto. Qual que é o legal disso? Agora esse valor teste, ele está compartilhado tanto no home quanto no new room. Então agora lá no new room, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Coloco aqui o const value, vou fazer a importação aqui do useContext, que vem de dentro do React, e do test context, que vem de dentro do app aqui. Deixa eu botar ele aqui para baixo. E agora value, novamente aqui dentro. Botar no H1 mesmo, para ficar bem grande mesmo. E a gente volta, ó, criar uma sala. Ele vai abrir aqui a autenticação com o Google, mas vamos entrar lá manualmente. Rooms/new. Ó, teste aqui também. Tá, Diego, mas é um valor fixo, né? Como é que eu faço agora para esse valor poder ser modificável? Simples. A gente volta aqui no app e agora, ao invés de ter um valor teste fixo sendo mandado aqui dentro, a gente vai, na verdade, criar um estado. E aqui eu posso chamar qualquer nome que eu queira, tá? Eu vou chamar aqui de value mesmo. Vou dar um value, set value, né? Todo estado ele é criado dessa forma. Vou importar o useState aqui do React. E eu vou começar ele com o valor de teste. E agora eu mando value aqui no lugar. Não vai mudar nada, né? Então a gente pode voltar aqui na aplicação, continua igual. E agora, ao invés de eu enviar só o value lá para dentro do contexto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou enviar agora um objeto. Por isso que tem duas chaves, tá? A primeira chave é para indicar que eu quero incluir um código JavaScript aqui dentro. A segunda chave é para falar que é um objeto. Eu estou criando um objeto novo. Poderia ser um array aqui dentro também, né? Poderia fazer dessa forma aqui. Mas agora eu estou botando o objeto. Ó. Eu vou enviar tanto o value quanto o set value. Agora ele está dando erro por quê? Porque aqui no começo eu falei que o tipo de informação que eu ia enviar lá pelo meu contexto era uma string, tá vendo? Ó, tem até um texto aqui. Agora eu vou iniciar ele como um objeto vazio. Perfeito? Porque eu estou enviando o objeto, então eu tenho que iniciar ele como objeto. Salvo isso aqui agora. Volto lá na minha home. E agora eu não tenho só o value para importar. Eu tenho value e set value. Agora eu posso mostrar o value aqui dentro. Tá, ele tá dando erro aqui. Eu vou só resolver esse erro porque depois a gente vai resolver de uma maneira mais legal, tá? Porque aqui, quando eu passo só um objeto, ele não consegue automaticamente determinar aqui, ó, quais são as informações que eu tenho dentro desse contexto. Até se eu dou um Ctrl espaço, ó, ele não consegue identificar que eu tenho set value e tudo mais, né? Então, por isso que ele dá erro na hora que eu importo. Mas isso é por causa que eu não fiz a tipagem desse contexto, né? Eu não falei exatamente quais as informações que eu armazeno dentro desse contexto. Então, por enquanto, a única coisa que eu vou fazer é um hackzinho aqui, depois a gente vai resolver isso, tá? Não se preocupa com isso agora. Eu só vou botar um N, que é basicamente ignorar o TypeScript aqui para essa parte do contexto. Vou salvar isso aqui agora, volto na home, já parou de dar erro. E agora eu tenho o value e tenho o set value, ou seja, eu tenho acesso ao valor do contexto e eu posso modificar o valor do contexto através desse componente. E não só desse componente, do new room também. Aqui também eu tenho acesso ao mesmo value e posso alterar o valor
desse value aqui. Então, o contexto ele permite a gente compartilhar informações entre componentes e permite também a gente compartilhar funções que podem modificar esses valores. E aí, uma vez que esses valores estiverem modificados, o novo valor deles, esse valor modificado, vai refletir em todos os lugares que estão utilizando do valor desse contexto. E é isso que a gente vai utilizar por baixo dos panos para desenvolver o nosso contexto de autenticação. Porque como eu quero ter acesso à informação do usuário em todas as páginas da minha aplicação e ao mesmo tempo eu também quero ter essa informação possivelmente modificada conforme o usuário navega na minha aplicação, né? Porque, por exemplo, a informação se o usuário está autenticado ou não, no começo ela começa como false, né? O usuário não começa autenticado. Só que ela é muda assim que o usuário faz a autenticação, ou seja, eu preciso mudar essa informação e ela precisa refletir na minha interface, né? E no futuro a gente pode ter um botão de fazer logout, por exemplo, e o usuário pode novamente voltar essa informação para false. Ou seja, o contexto ele me expõe tanto a informação em si, quanto também as funções para eu conseguir modificar essa informação. Eu vou deletar agora o uso desse test context aqui nos lugares que eu utilizei, né? Porque ele era realmente só um exemplo para a gente ver como que funcionava o contexto. Vou tirar aqui o H1, test context e tudo mais. Porque agora, eu vou até fechar todos os arquivos aqui, vou deixar só o app aberto. A gente vai começar a trabalhar no nosso contexto exclusivamente de autenticação. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. E assim que a gente finalizar isso aqui, a gente vê para fazer então o restante aqui, a continuação da nossa aula. Então bora lá. Para a parte do contexto de autenticação, primeira coisa que a gente vai fazer, como essa parte da autenticação eu falei antes, a informação que a gente vai precisar compartilhar entre os componentes é a informação do usuário. Então aqui eu vou trocar o nome desse contexto para auth context, beleza? Logo a gente já vai resolver esse N aqui. Vou botar aqui auth context provider, beleza? E aqui eu vou trocar isso aqui para user set user. E aqui eu vou iniciar ele sem valor nenhum, ou seja, undefined. A gente pode iniciar um estado como undefined, principalmente quando é uma informação que no começo ela não existe mesmo. Aqui no começo, se o usuário não está logado, não existe usuário, né? Undefined totalmente. E agora, lá na minha home, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar a funcionalidade de autenticação ali para perto do contexto. Então, aqui no meu app, eu vou criar aqui dentro uma função chamada sign in with Google. Beleza? Aqui dentro desse sign in with Google, eu vou basicamente copiar essa estrutura que eu tenho aqui dentro de autenticação. Vou botar aqui. Vou tirar apenas essa parte de navegação que tem aqui, que é o History Push. Vou voltar aqui para o handle create room. Aqui agora, vou fazer as importações. Então, eu preciso importar aqui o auth, que vem de dentro de Services Firebase. E preciso importar também o Firebase mesmo. Agora que a gente já tem aqui a autenticação, assim que o usuário faz login, eu vou fazer if result.user, ou seja, se foi retornado um usuário dessa autenticação, ou seja, se a autenticação deu certo, né, 100%, eu vou buscar alguns dados desse usuário que vem de dentro aqui de result.user. Esses dados são display name, que é o nome que o usuário quer ser chamado, digamos assim, que ele deixa público. Photo, URL, que é o endereço do avatar do usuário. E UID. Esse UID é o identificador único daquele usuário. E aqui agora eu vou fazer uma simples verificação. Se o usuário não tiver um nome ou uma foto, que são informações que algumas vezes o usuário pode acabar não tendo no Google, eu vou disparar um erro aqui dentro, tá? Isso aqui é muito importante. Se você estiver testando com algum usuário que não tenha nome ou foto, eu vou deixar com que a aplicação não funcione aqui, não passe o login, tá? Mas é importante que você teste com uma conta que tenha todas as informações. Se ele tem o nome e a foto, aí eu vou dar um set user aqui, ou seja, eu vou preencher essa informação do usuário com os dados do usuário. Quais dados são? Eu vou preencher esse usuário com a informação do ID, que vai ser esse UID que eu tenho aqui em cima, o nome, que vai ser o meu display name, e avatar, que vai ser a minha photo URL. Tranquilo? Beleza. Agora que a gente já tem a nossa função de login, e no final das contas, esse login seta
a informação do usuário, eu posso compartilhar esse usuário aqui com todas, né, o usuário dentro do contexto. Ou seja, todas as páginas da minha aplicação agora vão ter acesso ao usuário logado. Eu só preciso fazer login uma vez e todas as páginas vão ter acesso ao usuário logado. Simples assim. E eu vou compartilhar também agora essa função Sign in with Google também no contexto. Porque assim, qualquer página da minha aplicação vai poder chamar a função Sign in with Google para fazer o login do usuário. Por que que todas as páginas, né? Por que que eu botei isso aqui dentro? Por que que todas as páginas têm que ter acesso à função Sign in with Google? Porque na minha aplicação vai ter mais de um lugar que o usuário vai poder fazer login. Um deles é aqui, ó, faça seu login quando ele clica, quando está na sala já, né? Quando ele entra na sala e não está logado. Então ele pode clicar aqui, vai precisar fazer login. E lá na tela de login também. Quando ele clica aqui em criar sua sala com o Google, precisa fazer login antes de criar a sala. Então são dois lugares, ou seja, eu mando essa função de login pelo contexto. Assim eu tenho uma única função de login para todas as páginas que precisarem fazer login na minha aplicação. Né? Então isso é muito importante a gente entender. São coisinhas legais de entender no React, porque essa API de contexto é uma API que ela não é muito antiga, tá? Ela foi lançada ali, se não me engano, no início de 2019, finalzinho de 2018. Mas antes dessa API de contexto, trabalhar com compartilhamento de informações no React era muito ruim mesmo, assim, era muito chato. Né? Então isso aqui é mil maravilhas, né? Simplesmente pegar, criar uma informação, mandar no contexto e pronto. A gente pega onde que a gente quiser. Coisa mais fácil do mundo. Aqui a gente está tendo alguns errinhos, né? Tem esse errinho aqui embaixo no set user e tem esse aqui. Tudo por causa do TypeScript, tá? A gente precisa criar tipagens para tudo que a gente cria. Então, primeiro eu vou começar criando auth context type. Eu preciso falar quais informações que eu vou ter dentro do meu contexto. No meu contexto eu vou ter um usuário, que ele é um objeto, e eu vou ter também uma função chamada Sign in with Google, que são quais informações eu estou retornando aqui dentro, tá vendo? Ó? Então eu estou retornando o user, aqui ó, e o Sign in with Google, que é uma função que não tem retorno, ou seja, void, né? Uma função que não recebe parâmetros, ó, não recebe parâmetros, e também não tem return dentro dela, ou seja, void no retorno. E aqui agora no lugar de any, eu boto auth context type, beleza? Então a gente já resolveu um dos probleminhas que a gente tinha aqui. O próximo deles é aqui embaixo. Eu preciso falar qual é o formato do usuário que eu vou armazenar no estado. Então eu vou criar aqui um novo type chamado user. Eu vou falar que o usuário tem um ID, tem um nome e tem um avatar. Tudo é string, beleza? E tudo obrigatório. Agora esse user aqui, eu vou utilizar ele no lugar desse object aqui. Né? Eu vou falar que o contexto ele devolve o user e o user agora tem esse formato aqui e não é mais um objeto genérico, digamos assim. E aqui quando eu dou esse use state aqui, ó, se eu passo o mouse por cima de user, tá vendo que ele tá como undefined. Ele não sabe qual que é o formato desse user aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui quando eu declaro o state, eu vou falar que o user, ele é do tipo user. Né? Então eu passo a informação aqui do user. Ó. Agora sim eu passo o mouse por cima, ele é ou user ou undefined. Né? Porque no primeiro momento ele vem como vazio. Se ele não tiver vazio, ele é um usuário que tem essas informações aqui dentro. E a gente pode validar isso, porque quando ele não está vazio, ó, eu preencho ele com essas informações. Então, isso são coisinhas do TypeScript. Né? E geralmente, quando a gente esquece alguma tipagem, o TypeScript vai avisar pra gente, né? Se a gente não tivesse botado aqui, ó, ele já ia avisar pra gente aqui, ó, que alguma coisa está errada, né? Porque eu não consigo preencher essas informações em algo que eu não sei o formato. Então, beleza. Agora que eu já estou enviando o user aqui, deixa eu ver. User undefined is not assignable to type user. Ah, tá. Eu preciso falar aqui no contexto que o user pode ser user ou undefined. Agora sim. Né? Porque no primeiro momento não existe usuário logado, ou seja, ele é undefined. Show. A gente criou aqui agora. A gente vai salvar isso. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos lá para nossa página home. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aqui dentro, eu vou importar o nosso contexto. Então eu vou dar um use context, auth context. Ele está tudo importando para mim de forma automática. Se o seu não importar de forma automática, é só fazer as importações, né? Então importou o use context do React. O app aqui eu vou botar ele só um pouquinho mais para cima aqui para não ficar muito largado. Essa importação aqui não estou mais usando. E agora eu vou importar desse contexto aqui, eu dou um Ctrl espaço, ó, ele já sabe exatamente o que tem aqui dentro, ó, user e sign in with Google. Foi esse o motivo de eu ter definido isso aqui, ó, auth context type. Se eu não tivesse definido isso aqui, ó, tivesse deixado assim, olha só, eu venho aqui, dou um Ctrl espaço, ó, tem nada, tá vendo? Ele não consegue entender.
Então, o TypeScript ele ajuda a gente na inteligência da IDE para a gente saber exatamente quais informações tem dentro de cada variável. Aqui eu vou pegar o método sign-in with Google. E vou pegar o user também. Por quê? Se o usuário não estiver autenticado, eu vou chamar o método sign-in with Google. Se ele já estiver autenticado, aí realmente é só redirecionar. Para a gente deixar isso aqui até um pouquinho melhor, o que eu vou fazer é transformar essa função aqui em uma função que eu uso async await, né? Eu prefiro o async await do que essa sintaxe de .then. Então eu vou trocar aqui para const result é igual await. Chamo essa função aqui e tiro toda essa regra, boto para cá. Beleza? A gente só tirou o .then, né? Trocou por um await e um async. E agora eu posso chamar essa função aqui com await também. Troco isso aqui para async e pronto. Ah, e daí aqui, como eu estou usando lá no nosso contexto, no nosso app aqui, como eu estou usando agora a função como assíncrona, toda função assíncrona, ela devolve uma promessa no JavaScript, uma promise. Então aqui no sign-in with Google, eu preciso falar que ele devolve uma promise, e dentro dessa promise eu não tenho nenhum return, ou seja, o retorno é void. Essas coisinhas são chatinhas, tá, de entender. Talvez se seja o seu primeiro contato com TypeScript ou com tipagem aqui nos componentes do React, você esteja meio... Isso aqui é meio chatinho, assim, pra ser bem sincero, tá? Mas são coisas que meio que você decora com o tempo, assim, é meio que padrão. Você vai entendendo o que acontece, vai meio que seguindo padrões e conforme você cria cada vez mais coisas com isso, vai se tornando muito comum. Então, como eu já criei essa mesma coisa milhões de vezes na minha vida, isso já se tornou muito comum pra mim. E agora, a gente tá com a nossa lógica prontinha aqui dentro. E para eu te mostrar isso, o que eu vou fazer? Lá na minha página New Room, eu vou também utilizar os dados do usuário aqui dentro. Use context, auth context. E aqui agora, eu vou mostrar aqui dentro de um H1 user.name. E aqui ele botou o ponto de interrogação automaticamente, porque o user ele pode estar undefined, né, quando o usuário não está logado. Então ele fez essa verificação antes de mostrar para não dar erro. Vamos lá, voltamos aqui na nossa aplicação. Vou clicar aqui em criar sua sala com o Google, ele vai chamar a função de login. Como eu já loguei uma vez com essa aplicação, ele nem vai abrir mais aquele pop-up, tá? Então não estranhe, porque ele vai redirecionar a gente direto. Ó, vou clicar. Oh, mostrou o pop-up sim. Então, melhor ainda. Vou clicar aqui em diego.shell.f. Redirecionou a gente lá para a página de login e já está aqui Diego Fernandes, tá vendo? Então, a informação do usuário logado, ela está aqui nessa tela. Se eu volto agora para a tela inicial e clico de novo, ó, ele nem loga mais, ele já vai direto para aquela tela. Por quê? Porque ele já detectou que o usuário está autenticado, então ele não cai mais dentro aqui dessa condição de fazer o login de novo. Né? Porque eu já tenho o usuário disponível aqui no meu contexto armazenado no estado, então eu não preciso mais fazer isso de novo. Então a gente já tem aqui o nosso contexto de autenticação pronto, né? A única coisa que falta aqui, e vou até adicionar isso aqui porque é uma coisa que é bom a gente até colocar como um item novo, é recuperar o estado de autenticação. O que é recuperar o estado de autenticação? É basicamente o seguinte, se eu der um F5 aqui na minha tela, ó, nessa página rooms/new, ó, não aparece mais Diego Fernandes, ele perdeu a informação. Por quê? Porque no React, toda vez que eu tenho um estado, isso aqui é uma variável que dura somente enquanto o usuário está mexendo na aplicação. Né? Depois que o usuário dá um F5 ou sai e volta, todas as informações que estão aqui se perdem. Então eu tenho que ter uma forma de recuperar a informação de autenticação do usuário, mesmo se ele dar um F5 ou se ele sair do app e voltar. Então é isso que a gente vai fazer agora, bora lá. Para recuperar o estado de autenticação na nossa aplicação, na verdade é bem simples, tá? A gente vai utilizar uma nova funcionalidade que vem de dentro do React chamada useEffect. O useEffect, ele é basicamente um hook, né? Um hook, ele é uma função que a gente usa exclusivamente dentro dos componentes do React. E esse useEffect, o que ele faz? Ele é um hook para disparo de efeitos colaterais. Efeitos colaterais é um nome bonito para funcionalidades. O useEffect eu vou utilizar quando eu quero disparar uma função sempre que algo acontecer. Esse algo acontecer pode ser, uma informação mudou, ou sempre que esse componente for mostrado em tela, qualquer coisa assim, eu consigo controlar isso com o useEffect. Aqui dentro do app, então, eu vou simplesmente falar o seguinte, useEffect, não preciso declarar ele em nenhuma variável, eu vou chamar a função mesmo,
E aí o useEffect ele recebe dois parâmetros. Primeiro, qual função eu quero executar. Que aqui eu botei uma arrow function vazia, logo a gente vai preencher ela. Segundo parâmetro, quando que eu quero executar essa função. Esse segundo parâmetro sempre vai ser um array, sempre vai ser um vetor. E aí, aqui dentro do vetor, eu boto qual informação eu quero ficar monitorando. Por exemplo, se eu quisesse disparar essa função, toda vez que a variável user mudar, eu boto o user aqui dentro. Simples assim. Agora, se eu quero disparar essa função aqui apenas uma única vez, assim que esse componente app for mostrado em tela, e não disparar mais depois disso, eu posso deixar esse vetor vazio, esse array vazio. E aí essa primeira função aqui ela vai disparar apenas uma única vez. Aí aqui dentro desse useEffect, eu vou colocar o seguinte. Auth, que vem lá de dentro do Firebase, ponto, on auth state changed. Isso aqui é um event listener, né? Ele vai ficar ouvindo o evento. Se ele conseguir detectar que um usuário já tinha logado na nossa aplicação anteriormente, ele vai retornar esse usuário aqui pra gente. E aí, eu vou verificar se esse usuário tem informações dentro dele. Se sim, eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz aqui embaixo. Ó. Eu vou copiar praticamente esse mesmo código. Só vou trocar aqui de result para user. Vou buscar todas as informações do usuário e vou preencher ali no estado. Perfeito? Vou salvar isso aqui agora. Volto lá no meu app, dou um F5 e pronto. Já aparece o Diego Fernandes aqui de volta. Então, essa função, o que ela faz? Assim que o nosso componente app, que é o componente principal da aplicação, for exibido em tela, ele vai executar esse código aqui, que vai lá no Firebase e vai ficar procurando, monitorando se existia já um login pré-feito pelo aquele usuário. Se sim, então ele vai lá, busca as informações do usuário e preenche ela dentro do estado da aplicação. Assim, não interessa se o usuário sai do app ou volta, a gente sempre tem essa informação aqui preenchida. Aqui agora só a gente vai, né, deixa eu até completar aqui esse recuperar estado de autenticação. A gente vai fazer só mais algumas coisas nessa aula, para ela não ficar muito extensa também. Então esses três itens aqui, ó, criação de sala, entrar na sala e autorização do banco de dados, a gente vai deixar para amanhã, para a gente não ficar aqui muito tempo. Só para a gente finalizar, eu vou mexer numa coisinha ali naquele useEffect para melhorar um pouquinho ele. E aí eu vou só fazer uma refatoração aqui no nosso código para ele ficar um pouquinho mais organizado, né? Um pouco mais de boas práticas aqui dentro do código. Então, a boa prática que eu vou usar aqui para o useEffect é o seguinte. Toda vez que a gente declara um event listener no React dentro do useEffect, é recomendado que a gente salve esse event listener numa variável, e aqui eu vou chamar de unsubscribe. E essa variável unsubscribe aqui é para a gente desligar o event listener, parar de ficar ouvindo isso aqui. Né? Então a gente até passa o mouse por cima e vai ver que o tipo dele é firebase.unsubscribe. É recomendado que eu sempre faça o retorno aqui no useEffect de uma função que me descadastre de todos os event listeners que eu me cadastrei. Isso só, claro, se eu estiver me cadastrando em algum event listener. Por quê? Porque se eu não fizer isso aqui, se por acaso esse componente aqui sair de tela, o event listener vai continuar rodando. Só que daí vai dar erro, porque esse event listener vai ficar ouvindo ali as informações, só que vai dar erro porque não existe mais esse estado de usuário ou qualquer coisa assim. Então, assim, essa é uma boa prática. Toda vez que você declara um event listener, né, você tem obrigação de se descadastrar desse event listener, dessa ouvidoria de eventos, sempre no final do método useEffect, tá? Isso é uma boa prática. A segunda boa prática que eu vou fazer é, a gente vai mover toda essa parte de contexto aqui do meu app para um arquivo separado, porque imagina, isso aqui tá tudo para o contexto de autenticação, imagina daqui a pouco se eu tiver mais um contexto aqui, jogar tudo aqui no app, é muita coisa no app, né? Então a gente vai tirar do app e mover para outro arquivo. Eu vou criar aqui um outro arquivo dentro de uma pasta chamada contexts, e eu vou chamar de auth context. E vou authcontext.tsx, tá? Agora eu vou criar um componente aqui dentro chamado authContextProvider. Retorno isso daqui de dentro. Vou pegar agora e vou começar a migrar as coisas lá para dentro, tá? Vou pegar primeiro esse arquivo aqui, ó. Essa linha, vou mover aqui para dentro. Vou pegar as tipagens aqui também e vou mover aqui para dentro. Vou importar o createContext aqui do React. O resto tá tudo certo. Agora aqui dentro, ó, eu vou mover essa parte aqui. Movo aqui para dentro. O fechamento também, tá vendo aqui, ó?
Agora, as rotas eu não vou mover lá para dentro, porque as rotas elas não são específicas do contexto de autenticação, né? Elas são algo realmente da minha aplicação. Então, o que eu vou fazer aqui agora? As rotas eu vou deixar aqui. Só que esse componente Auth Context Provider, eu vou importar ele aqui dentro do meu app, de dentro de context/auth context, vou importar o Auth Context Provider e vou colocar ele por volta aqui das minhas rotas. Então, vou colocar ele aqui por volta das rotas. E aí, a gente já viu isso lá na primeira aula aqui dessa semana, que quando eu envio conteúdo por dentro de um componente, isso aqui também é uma propriedade. E a gente chama de children, certo? E aí, eu posso pegar essa propriedade children e mostrar aqui dentro desse componente. Só que aqui está dando erro, por quê? Porque propriedade aqui, eu não falei quais são as propriedades que esse componente pode receber. Então, eu vou criar uma nova tipagem com o nome Auth Context Provider Props, falando que ele pode receber uma propriedade children. E agora, será que children é uma string? Porque se eu falar que children aqui é uma string, não é, né? Porque não é uma string, isso aqui não é um texto. Tá bom, é um texto, mas isso aqui é um componente do React. E sempre que eu estou enviando um componente do React como children, como uma propriedade children, o tipo da propriedade aqui, ela precisa ser algo que vem lá de dentro do React, que se chama React Node. Então eu só boto aqui no lugar de string, React Node. E agora eu falo que o tipo desse props aqui é esse, Auth Context Provider Props. E pronto, ele já vai conseguir ser utilizado aqui. Falta agora ainda lá de dentro do app, eu pegar toda essa funcionalidade aqui ó, de login, use effect, estado, tiro tudo daqui e jogo aqui para dentro, ó, dentro do nosso componente. Agora eu vou fazer as importações que faltam, então o use state, que vem de dentro do React, use effect, que vem de dentro do React também, ó, tá fazendo todas as importações lá em cima. O auth, que vem de dentro de services/Firebase, Firebase, que também vem de dentro de services/Firebase, aqui ó, auth e Firebase. E agora, eu acho que a gente finalizou, a gente já trouxe tudo aqui para dentro, tá vendo? Agora eu salvo isso aqui agora, o meu app, posso tirar as importações que eu não estou mais utilizando, ó, ele já fica bem mais sucinto, tá vendo? E assim, se eu tiver mais contextos, é só eu fazer a mesma coisa e ir adicionando aqui, né? Fica mais claro. Agora, lá na minha home, falta eu arrumar as importações. Então, o auth context, agora ele não está mais em app, ele está dentro de context/auth context. E no new room também, ó, eu venho aqui dentro de context/auth context. Beleza? Nesse new room aqui, a gente vai tirar esse H1 agora, né? Porque não faz nem sentido. E pronto, né? Por enquanto a gente não está utilizando os dados do contexto aqui dentro. Eu vou até deixar comentado aqui. E pronto, a gente já tem a nossa autenticação aqui encapsulada dentro do contexto. E aí uma das coisas que eu posso fazer para melhorar isso aqui ainda mais é que lá, toda vez que eu vou utilizar o contexto, eu preciso fazer duas importações aqui. Eu preciso importar o use context do React e preciso importar o auth context que vem de dentro de context/auth context. Eu consigo transformar isso numa importação só. Quer saber como? Eu posso criar aqui dentro da pasta src uma pastinha chamada hooks e eu vou criar um carinha chamado useAuth. E aqui ele pode ser só TS, tá? Não precisa ser TSX, porque eu não vou ter HTML dentro dele, aí não preciso TSX. Aqui eu vou importar aquelas duas importações, então tanto o create context quanto o auth context, que vem de dentro de context/auth context. E aqui eu vou exportar uma função chamada useAuth, que ela vai retornar useContext auth context. Né? Aqui eu vou até salvar isso aqui em um value e vou retornar aqui embaixo. Aqui não é create context, é use context. Agora sim. Então a gente só meio que importou duas funções e transformou em uma função só. Porque agora lá na minha home, quando eu for utilizar o contexto, eu só digito useAuth e não mais tudo aquilo. Agora importo o useAuth aqui, ó, que vem lá dos meus hooks, e as duas importações eu posso remover. Né? Isso eu posso fazer lá no meu new room também, né? Então antes aqui eu tinha use context, agora eu só escrevo useAuth. Então fica bem mais fácil, né? Eu não preciso ficar colocando várias e várias importações para importar o contexto. Né? Então a gente já tem isso de uma forma mais fácil. E assim a gente mata a última funcionalidade que eu queria fazer aqui, que é criar o hook de autenticação. O restante aqui a gente vai deixar para amanhã, até para não ficar muito pesado, mas é onde a gente vai começar a trabalhar mais com o banco de dados do Firebase. Né? Então agora a gente terminou de lidar com toda a parte de autenticação, que foi super simples. Né? Lidar com autenticação com o Firebase realmente é muito fácil mesmo. E agora a gente vai entrar na parte de banco de dados e tudo mais. Né? Então deixa eu só ligar minha câmera aqui.
Agora sim, né? A gente chegou no final de mais uma aula de código aqui do NLW. Espero que você tenha aprendido muito e a gente vai entender um pouquinho tudo o que a gente aprendeu agora. Fazer um recap geral que eu acho muito importante a gente ter esse conhecimento. Então deixa eu botar minha câmerazinha aqui. A gente começou lá trabalhando com a estilização, com a estrutura das nossas duas primeiras páginas. Então, home, a gente começou criando todo HTML. Isso é uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Eu sempre crio todo HTML para depois fazer o CSS. Eu faço a estrutura na tela, digamos, e depois eu parto para o CSS. Então, a gente fez toda essa estrutura e aí a gente começou com o CSS. A gente viu que o React, por padrão, a gente sempre faz importações de imagem, CSS, tudo por dentro do próprio componente. A gente não vai fazer importação lá pelo HTML usando link ou escrevendo o caminho aqui no IMG, nada disso, é sempre importação. A gente utilizou o SAS, né, um pré-processador CSS, para fazer. Eu particularmente não consigo viver sem o SAS mais. Eu não consigo mais fazer um projeto só CSS sem utilizar o SAS. Então é um negócio que é algo que eu uso. Meu, SAS é um negócio que eu uso desde 2013, eu acho. Então assim, não consigo mais me viver sem. A gente depois começou a fazer a parte de rotas e navegação. Então a gente aprendeu a criar rotas aqui na nossa aplicação. Criamos duas rotas, né, para home e para a página de nova sala. Aprendeu a fazer navegação de duas maneiras, né, usando ali o Use History e usando o link do React Router DOM. Depois disso, a gente aprendeu a fazer autenticação com o Firebase. Então a gente começou fazendo a autenticação na home. Aí surgiu aquela necessidade de ter a informação do usuário autenticado não só na tela home, mas em mais telas da aplicação. Então é uma informação que eu preciso ter dividido em todos os lugares na aplicação. Para isso faz sentido o uso de contexto. A gente criou o nosso contexto de autenticação, começou criando ele pelo app, né? Fez toda a parte de login ali com o Google, salvou as informações do usuário no estado, fez toda a parte de tipagem, usou aquelas informações nos dois lugares. Depois a gente percebeu que isso ia ficar muito sobrecarregado, colocar os dados do contexto ali no nosso app, e para isso a gente separou esse contexto em um componente separado, ou seja, todas essas informações de autenticação agora elas estão no mesmo lugar. Não tenho mais que ficar acessando mais arquivos ou qualquer coisa assim. E aí, também, a gente criou o nosso primeiro hook, que é uma função aí que começa com o nome use, que ela é a gente bota... Sempre que uma função começa com use, a gente chama ela que é um hook no React. E hooks são funções que são utilizadas apenas dentro do escopo do componente. Esse hook aqui, ele basicamente pega os dados do contexto, do auth context, e retorna esses dados. Então é só para a gente aprimorar e otimizar o tanto de importações que a gente tem nos nossos arquivos. Ou seja, a nossa aplicação hoje, cara, a gente desenvolveu muita coisa massa, assim, a gente trabalhou com muita coisa legal e não é coisa simples não, tá? O que a gente viu aqui, sendo bem sincero, assim, 100% franco agora, é o caso de uso real, é o cenário real do desenvolvimento de aplicações React dia a dia. Trabalhar com contexto, trabalhar com Firebase ou com qualquer outro serviço, né, com uma API, por exemplo, alguma coisa assim, estado, propriedade, autenticação, é quase que 80%, a estilização também, estilização e HTML, é quase que 80%, 90% das aplicações React. O que foge disso são casos particulares, que você vai desenvolver alguma funcionalidade muito específica, que precisa uma biblioteca específica de calendário, de datas, alguma coisa assim, que é uma coisa mais específica. Mas assim, o resto, a grande maioria das funcionalidades que a gente desenvolve, das páginas que a gente desenvolve dentro do React, é com isso que a gente está vendo aqui nessa aula. Então, nessa aula, na primeira e nessa aula, você já viu, sem dúvidas, 80% do que você vai utilizar no dia a dia. É claro que você não dominou isso ainda, mas se você repetir essas aulas aqui ou pegar esses ensinamentos e aplicar em algum projeto pessoal e conseguir compreender tudo que eu expliquei nessa aula aqui, 80% do trabalho do dia a dia de quem trabalha com React é basicamente isso. É criar essas estruturas, trabalhar com contexto, estados, propriedades, o use effect, use state, com essas informações. E o resto tudo, é claro que é aprimoramento. Aprimoramento, tá certo? Mas 80% é isso, tá? Sendo bem franco. E olha que eu trabalho com React já há 6 anos, mais ou menos. Então, já tenho propriedade para falar isso. Então, a gente já viu o recap que a gente aprendeu. Aula 3, a gente vai começar a trabalhar com banco de dados. A gente vai criar todo o fluxo de sala, começar a escrever no banco, criar as perguntas, conseguir dar like. A gente vai criar todo esse fluxo de salas ali dentro. Criação, entrar em sala e também trabalhar com autorização. Qual usuário pode fazer o quê? Né? O usuário é admin, ele pode... o dono da sala
Pode deletar uma pergunta? Pode. Um usuário que não é dono da sala pode deletar uma pergunta? Não pode. Então a gente vai trabalhar com autorização também, né? Que são essas regrinhas de permissão. Isso fica bem legal, né? Então essa aula 3, ela tá bem recheada de assunto de banco de dados do Firebase integrado ao React. Então, ali nessa aula 3, ela já não é uma aula que a gente vai ver muitos conceitos novos, mas a gente vai colocar os conceitos que a gente obteve nessa aula aqui mais em prática. Então, trabalhar mais com estado, trabalhar mais com hook, trabalhar mais com aquele use effect lá que eu tinha explicado lá na aula, trabalhar mais com essas funcionalidades que a gente viu aqui. E agora, o código dessa aula para você participar dos sorteios aí, o código é unidade, tá? Então, anota aí esse código, porque com esses códigos que você vai recebendo aí ao longo das aulas, você vai podendo concorrer a brindes e sorteios e prêmios que a gente tem aqui durante o NLW. É só ficar ligado nos e-mails e no Discord, nos anúncios, que lá vão ter todas as informações de como participar do sorteio. E unidade, como eu coloquei aqui, o motivo da gente ter escolhido essa palavra é porque todo mundo aqui está com o mesmo objetivo, né? A gente está tudo numa união, a integração e cooperação entre a comunidade. E mesmo que a gente aprenda de maneira diferente, mesmo que o resultado final para cada um, na cabeça de cada um, vai ser diferente, todo mundo somado tem um objetivo único, tem a mesma visão, mesmo propósito, e todo mundo está em busca do mesmo objetivo, que é o próximo nível. E isso que é o mais legal aqui do NLW, né? Por mais que todo mundo tenha suas diferenças, todo mundo está buscando o próximo nível. E por isso que a palavra aqui é unidade. Lembrando, eu vou estar ao vivo aqui durante essa semana, todos os dias, às 7 horas, antes da gente liberar a aula, até quinta-feira. Então me acompanhem lá. Nas lives da Twitch eu estou fazendo um recap geral, um acompanhamento da aula e também respondendo dúvidas e trazendo mais conteúdos bônus para quem está com mais sede de aprendizado. Não são conteúdos que impactam aqui na aula, então só de assistir essas aulas técnicas você vai conseguir chegar até o final da aplicação, mas é legal para a gente conversar um pouquinho mais, trocar uma ideia, você tira as suas dúvidas, alguma coisa que não ficou tão clara, se você quer que eu entre em algum assunto mais específico aqui da aula que não ficou tão legal, chama lá, eu vou estar lá 100% disponível para a gente bater esse papo aí. E bora para a comunidade, primeiro para tirar dúvidas, para ajudar as outras pessoas com as dúvidas que elas têm. E terceiro, por favor, mandem um feedback para mim sobre essa aula. Vai lá no canal geral do Discord, me marca lá, fala o que você achou, o que você aprendeu de novo, o que você talvez não tinha aprendido antes, que conseguiu aprender agora, o que você não achou tão legal. Manda lá, que pra gente é super importante estar nessa constante evolução. Vou me despedindo por aqui e a gente se vê na live da Twitch. E se você não estiver na live da Twitch, a gente se vê amanhã na próxima aula, às 8 horas da noite. Valeu!